Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês a respeito de uma figura histórica que eu sou apaixonado por ela. Eu gosto muito do Luiz Gama, que eu recebi, assim, eu nunca achei nada, assim, algum livro, nada que falasse sobre ele. E eu recebi recentemente do Nelson Câmara este livro aqui, O Advogado dos Escravos, contando a história do Luiz Gama. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu gostaria que vocês já começassem ajudando aí o canal, dando um joinha, compartilhando esse vídeo. Vamos lá, força, força para o canal sobreviver, por favor. Mas então, agora voltando à história do Luiz Gama. O Luiz Gama foi um negro nascido de pais libertos. O pai era um português que vivia no Brasil, há muitos anos já, na Bahia. E a mãe era uma negra liberta chamada Luísa Maim, que também morava lá na Bahia. A Luísa Maim era uma negra mina, né? Ela era uma negra muçulmana. Ela já tinha participado da Sabinada, uma revolta de escravos na Bahia, e também ela vai participar da revolta Malê. A revolta Malê na Bahia foi uma revolta de escravos mina, escravos muçulmanos, principalmente porque eles não tinham como praticar a sua religião. A religião oficial do Império era o catolicismo, o Império era católico. Então você não podia ter outro tipo de religião como os muçulmanos, os infiéis e tudo mais. Então isso revolta esses escravos que querem poder praticar a sua religião. E também querem, obviamente, a sua liberdade. E ela participa dessa revolta e ela foge, né? Quando estoura, acaba um monte de gente sendo preso e ela consegue fugir, né? Então essa criança, o Luiz Gama, o filho dela, fica sendo criado pelo pai. Lembrando que ela era liberta e o menino também nasceu liberto em 1830. Pois bem, o pai não era flor que se cheirasse. O pai, ele jogava muito, perdia mais do que ganhava e acaba fazendo dívidas. O que ele faz? Ele pega aquela criança pura e inocente que até então tinha sido tratado como um liberto e vende. Ele vende o filho que era liberto. Ele não tinha nascido escravo. Ele vende o filho como escravo por um traficante que traz ele, leva ele da Bahia até o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, esse traficante vende para um outro traficante que traz ele para Jundiaí, no interior de São Paulo. E lá, qual era o problema? Com essas revoltas, essas revoluções que teve, essas revoltas escravas que teve na Bahia, os escravos, eles têm uma pena, assim, ninguém quer o escravo baiano, né? O escravo baiano é visto com maus olhos, porque é tido como encrenqueiro, capoeirista e tal, por conta da má fama angariada por conta dessas revoltas. Então, esse traficante tem dificuldade de vender esse escravo que comprou. Então, o que ele faz com esse escravo? Transforma ele em escravo de ganho. Ensina algumas profissões para ele e coloca ele na rua para vender coisa, para fazer coisa e tal, para ganhar dinheiro com ele. Pois bem, esse menino, ele vai aprender a ler e escrever com um rapaz que esse traficante de escravos recebe na sua casa. Esse rapaz estava fazendo curso preparatório para entrar na Academia de Direito em São Paulo. E esse rapaz faz o Luiz Gama, aprender a ler e escrever. Lendo e escrevendo, o Luiz Gama, que era curioso, gostava de saber as coisas, era estudioso, vai descobrir que ele não podia ser escravo. Ele não nasceu escravo, então ele não podia estar naquela situação. E ele consegue convencer o traficante, assim, meio na porrada, tipo, se você não me libertar eu vou te processar, a libertar ele. Apesar de ele ter algum ensino, algumas coisas assim que o cara tinha ensinado para ele, ele prefere receber um salário normal, ter uma vida mais estabilizada e entra no exército. No exército, ele acaba criando uma rede de sociabilidade, ele vai aprender tipografia, ele vai entrar para o jornalismo. Ele sai do exército e entra para o jornalismo. No jornalismo ele vai ser um combatente da escravidão no Brasil. E ele, sempre interessado pelas leis, tenta entrar na academia de direito. Ele passa nos exames preparatórios, ele passa para a academia, ele é aceito na academia, mas ele é expulso da academia por conta de ser negro. Os estudantes expulsam ele da academia, não deixam ele ter aula na academia de direito.
Naquela época, o que acontecia? Existiam os rábulas e eles não precisavam ter o diploma para exercer a profissão de advogado. Então ele cria, o Luiz Gama, com o cabedal que ele tinha, ele cria um escritório de advogado em São Paulo e começa a advogar. E esse escritório passa a ser famoso e passa a agregar outros baianos. O Joaquim Nabuco, Castro Alves, Rui Barbosa e vários outros baianos que vão estudar na Academia de São Paulo acabam passando pelo escritório dele, fazendo amizade com ele. E todos eles acabam virando abolicionistas. O Castro Alves, inclusive, ele tem um acidente em São Paulo e ele vai perder o pé, vai cangrenar o pé dele por causa do tiro, que ele mesmo se dá o tiro, caçando perdiz, se eu não me engano. E o Luiz Gama é que leva ele para tomar o navio em Santos para voltar para a corte, da corte para Bahia. Então ele era bem relacionado, ele se relaciona muito bem, e ele começa a criar vários processos para libertar vários negros, todos baseados na lei de 1831, que fazia cessar o tráfico de escravos. Ele conseguiu libertar mais de 500 escravos, porque ele pegava o escravo que tinha entrado no Brasil depois de 1831 e os filhos desses escravos, que também não podiam ser escravos perante a lei, e conseguia a libertação deles por meio jurídico. Ele também ajudava pessoas pobres, pessoas carentes com habeas corpus, pessoas que não podiam pagar. E ele também participou da criação do Partido Republicano Paulista, mas ele acabou saindo do Partido Republicano Paulista porque ele acreditava que o partido tinha que militar também a causa abolicionista, coisa que acabou não sendo feita. Ele morreu muito jovem, com 59 anos, de diabetes, e está enterrado no Cemitério da Consolação, aqui em São Paulo. Tá legal? Era essa a história que eu queria contar para vocês. Um abraço, até mais.